No meio médico, engasgo ou obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ou VASE, é o bloqueio da traqueia de uma pessoa por um objeto estranho, vômito, sangue ou outros fluidos. Engasgo é considerado uma emergência médica. Em casos severos, o engasgo pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la semiconsciente ou inconsciente por um tempo. Nessa situação, deve-se agir rápida e precisamente para evitar complicações. Em casos mais graves, deve-se chamar uma ambulância rapidamente para a intervenção médica de emergência. Como reconhecer o VASE? Início súbito de angústia respiratória, tosse, restrição para falar, respiração ruidosa, estridor, chiado. Início súbito de grave dificuldade respiratória, na ausência de febre ou sintomas respiratórios, sugere o VASE. O VASE em obstrução leve. Como não agir? Nesta representação, é possível verificar um exemplo equivocado de como agir em caso de obstrução leve, em que a pessoa pode tossir ou falar e ainda respirar. Espalmar as costas do paciente, levantar os braços e colocar a cabeça para trás apenas aumentará a obstrução do indivíduo. Como agir corretamente? Nesse caso, a conduta correta é não interferir e orientar a pessoa para que continue os esforços para tossir. O VASE em obstrução grave. Nessa representação, é possível ver que o paciente não consegue falar nem tossir, ou apresenta tosse ineficiente e realiza o sinal universal da sufocação, demonstrando a incapacidade de respirar estando em obstrução grave. Como agir corretamente? Para agir corretamente em casos de obstrução grave, deve-se executar a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Nesta manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e faz com que o objeto seja expulso dos pulmões. Ela foi inventada pelo médico estadunidense Henry Heimlich em 1974 e pode ser praticada por qualquer pessoa, bastando que siga corretamente as orientações. Posicionar-se por trás do paciente com seus braços à altura da crista ilíaca. Posicionar uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical. Com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdômen em movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima, em J. Através da vista frontal,
é possível repetir os movimentos com uma melhor visualização. Através da realização repetitiva da sequência, a manobra será efetuada corretamente. Paciente não responsivo. Repetir ciclos de compressões e ventilações até que o corpo estranho seja expelido ou a via aérea se torne pérvia. Em caso de não desobstrução, preparar o paciente para o transporte. A seguir, encontram-se algumas instruções de como proceder. Olha, o paciente estava engasgado ali, sabidamente, estava no refeitório, começou a engasgar, tentaram fazer uma manobra de desengasgo nele, ou até mesmo ninguém capacitado conseguiu fazer, e esse paciente ficou desacordado, secundário a um engasgo. Esse paciente que acabou de ficar inconsciente é um paciente que está em parada respiratória, porque estava engasgado, foi essa hipóxia que levou ele a ficar inconsciente, e está inconsciente. Fora do hospital, o primeiro passo é falar: você que está aqui ao lado, ligue rapidamente para o 192, se tiver outra pessoa, você vá buscar um desfibrilador externo automático. Importante ter, por mais que seja uma PCR por hipóxia, se a gente tiver um desfibrilador externo automático na cena, a gente vai instalar esse desfibrilador, porque se ele por acaso indicar algum choque, a gente sabe que a melhor terapia para um ritmo chocável é realmente a desfibrilação. A ajuda feita, a gente parte para a análise do paciente. Bom, primeira pergunta, eu preciso checar o pulso central desse paciente? Eu não preciso checar o pulso central porque isso não vai mudar minha conduta. Terceiro passo, eu faço compressões torácicas. Quantas compressões? 30 compressões de alta qualidade com as mesmas recomendações do suporte básico de vida. 30 compressões aqui contando em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Depois de fazer as 30 compressões, eu faço o que? A abertura das vias aéreas, aquele CAB. 30 compressões, a abertura da via aérea, abro a boca do paciente e faço uma inspeção visual. Se eu visualizo o objeto, um pedaço de carne, pode ser um pedaço de pão, alguma coisa, algum alimento, ou mesmo um outro corpo estranho, que porventura esteja obstruindo a via aérea, que eu possa retirar em pinça. Eu não faço varreduras às cegas, colocando meu indicador lá no fundo e tentando ver se eu toco o objeto, porque eu posso empurrar esse objeto mais um pouquinho e eu posso ter, na verdade, conseguido tirar esse objeto um pouco mais no momento que eu estava fazendo as minhas compressões, e aí se eu faço uma varredura cegas, consequentemente eu posso empurrar novamente. Consigo retirar o objeto, ótimo, eu retiro o objeto, faço 2 ventilações, pode ser ventilação boca a boca, se você não tiver dispositivo de barreira, tiver no ambiente pessoal, for da sua escolha, ou idealmente 2 ventilações com esse equipamentozinho que está aqui, que é a Pocket Mask com válvula unidirecional, aí você vai se proteger, então eu colocaria aqui no rosto do paciente com a técnica correta. 2 ventilações tentando observar a elevação do tórax para a gente já poder dar uma melhorada nessa hipóxia do paciente. Assim que eu fiz as 2 ventilações, eu vou observar agora como está esse paciente. Primeiramente, a gente já vai checar o pulso central. Se você for um profissional de saúde treinado para essa habilidade, abre aqui a via aérea, vai expor o suco carotídeo para poder checar o pulso de 5 a 10 segundos. A gente já vai logo para a gente poder separar se se trata ali de uma parada cardiorrespiratória ou não. Então, o protocolo da American Heart diz que você pode checar o pulso e observar se existe elevação torácica, respiração espontânea ao mesmo tempo. Se esse paciente está sem pulso, você continua o seu protocolo de RCP 30/2. Se esse paciente está com pulso, você precisa olhar se ele está com esses movimentos respiratórios normais ou não. Se ele não está com movimento respiratório, ou seja, o paciente tem pulso, mas continua em parada respiratória, nesse caso, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos no adulto, que é o protocolo da American Heart, por 2 minutos, antes de reavaliar o pulso,
para ver se a gente consegue tirar ele dessa parada respiratória ou se o paciente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Bom, se o paciente tem pulso, o paciente respira, nesse caso conseguimos desengasgar o paciente está talvez ainda inconsciente, pode ser que ele esteja voltando para a consciência com a melhora da hipóxia. Importante, posição lateral de segurança, conversar com o paciente, tranquilizar, aguardar a chegada do suporte avançado que vai cuidar desse paciente. Agora imagine você que depois das minhas 30 compressões, abro a via aérea, inspeciono, não consigo retirar o objeto. E aí, o que é que eu faço? Aqui tem uma dúvida muito grande. O protocolo recomenda 2 ventilações de resgate, ou seja, ventilo, observando se existe elevação do tórax. Se não existe elevação do tórax, eu faço o quê? Reposiciono a via aérea, abro novamente e tento ventilar mais uma vez. Eu não preciso forçar a ventilação, porque se a via aérea estiver obstruída, eu vou primeiro fazer insuflação gástrica, porque o ar vai procurar a zona de menor pressão, e a depender eu ainda posso deslocar um pouquinho esse objeto e ser negativo para o paciente. Se eu acabo fazendo às vezes ele estava com uma obstrução parcial, eu quero forçar muito, e aí eu posso piorar esse paciente. Ah, mas tem que fazer ventilação ainda assim, mesmo ocorrendo esses riscos? Sim, positivo. Lembre-se que o paciente ele está em hipóxia. Foi um paciente que teve um desmaio, pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória por conta de uma obstrução das vias aéreas, ou seja, não estava passando oxigênio. Então lembre-se que você fez 30 compressões, talvez você conseguiu deslocar um pouco o objeto, ou talvez exista uma pequena passagem desse ar. Todo oxigênio que você conseguir colocar para esse paciente que vai estar ávido por O2 vai ser altamente benéfico para ele. Então nós temos que fazer essas 2 ventilações, tomando bastante cuidado de abrir bem a via aérea e peristender, lembrando que não se trata de um paciente com suspeita de trauma cervical. Uma ventilação normal, observando se a elevação do tórax. Se tiver elevação do tórax, faz imediatamente uma segunda. Se não tiver elevação do tórax, reposiciona a via aérea, abre novamente e tenta uma segunda. Se não conseguir expansão torácica novamente, a gente vai voltar para as compressões. Então, conseguindo expansão torácica ou não, nessas 2 ventilações, a gente retorna mais 30 compressões. Recomeça um ciclo de 30 compressões e, novamente, depois das 30, a abertura das vias aéreas, inspeção do objeto. Se dá para retirar, a gente vai para aquele passo 1. Se não dá para retirar, a gente vem para esse passo 2. Quando chegar o DEA na cena, a gente vai instalar o DEA normalmente nesse paciente, vai deixar ele fazer uma análise e vamos seguir a recomendação. Se tiver que indicar um choque, indica o choque, que é muito pouco provável, e se não tiver que indicar o choque, a gente continua a RCP até a chegada do suporte avançado, que tem equipamentos para poder visualizar a possibilidade de, com a pinça de Magil, por exemplo, conseguir retirar esse objeto, ou até mesmo procedimentos de vias aéreas avançadas cirúrgicas, como a cricotireoidostomia. O suporte avançado tem outros recursos para conseguir fazer esse paciente voltar a ventilar.